momento mais do que especial quando a gente se encontra. E olha, quando eu me encontro com você aqui no meu canal do YouTube e quando eu me encontro com essa lindeza que já está aqui do meu lado. Olha, gente, é um motivo de tanto orgulho eu estar com ela hoje, tão especial, porque eu já falei isso para ela, mas eu tenho que contar, confidenciar para vocês. Eu sempre fui fã, né, dos concursos, tanto é que fomos Misses, né, somos Misses, né? A Jaqueline Meirelles, Miss Brasil, 1987. E quando eu a vi no concurso, né, eu olhei assim, eu falei, mas que mulher maravilhosa. E eu sonhava um dia estar usando uma coroa. E eu sonhava, eu me emociono, porque eu sonhava um dia chegar lá. E ela, com essa loirice, né, tão linda, uma mulher tão iluminada, tão encantadora, né? Ela foi precedida pela Daisy Nunes e depois sucedida por Isabel Cristina Beduski. E nesse ano, né, nesses anos todos, eu curtindo de uma maneira, porque todas nós iniciávamos de alguma maneira. E os concursos de beleza, para quem já segue um pouquinho a minha vida, sabe que nortearam, né, e estiveram muito presentes na minha vida. Então, é com muito orgulho, tá, que eu anuncio essa nossa convidada linda que está do meu lado. E por falar em lindeza, eu aproveito também para agradecer ao nosso parceiro Estrelísia sempre presente, né? Para não dizer que não falei das flores, estou com uma flor aqui e uma orquídea aí na sua tela, a orquídea de Estrelísia, com esse perfume, com essa beleza e iluminando, abençoando e deixando esse bom cheiro do nosso encontro toda terça-feira. E aí o programa fica aí na nossa plataforma. Jaqueline Meirelles, tudo bem com você, meu amor? Linda, maravilhosa, que saudade de conversar com você, diva, rainha. Olha Muito só, obrigada, em primeiro gente. lugar, pelos elogios. Você é tão rainha, tão maravilhosa, tão iluminada, tão tudo quanto todas nós juntas. Esse universo Miss realmente nos trouxe muitas amigas, muitas Verdade. identificações, e assim, é com muita alegria que eu estou com você aqui hoje, te parabenizando por mais esse projeto, por mais esse engajamento, e aí, olha, estamos juntas. Verdade. E aproveitando que eu falei de Estrelícia das orquídeas, nós formamos um jardim, né, Jaqueline? E a Sim. nossa união é que tem o melhor cheiro do mundo, porque nós nos unimos em concursos, né, pelas nossas trajetórias, estradas, enfim, a gente se olha e se reconhece, mas o mais bacana é essa força que uma dá à outra e esses bate-papos, essas conversas, porque cada uma se especializou, se formou, teve as suas experiências, cada uma inspira, né, ao seu redor e toda a sua legião, seu séquito de fãs. E assim é que a gente vai caminhando, vai se fortalecendo, vai aprendendo e vai evoluindo, porque a gente está aqui para isso. É. E aproveitar, né, para mandar um beijo enorme para o Grupo de Misses do Brasil, agradecer muito a Andréia Reis, que sempre está presente, fazendo os nossos cards, ajudando muito a gente. E por falar em Outra amiga ajuda, querida. ela é uma amada. E por falar em ajuda, nós estamos de branco e não é à toa. A gente aproveitou esse gancho do Grupo Misses do Brasil, que é o Janeiro Branco, para falar de um assunto que você domina muito, né, da coroa ao cajado, que é saúde emocional. Conta um pouco pra gente, Jaqueline, como ter saúde emocional após um ano de muita resiliência, que sobrevivemos, que temos gratidão por estarmos aqui nesse momento lindo com você. E como ter saúde emocional. E o que quer dizer esse ano todo pra gente? Por favor. Então, aproveitando o gancho, quando você falou da nossa condição, né, nós como Misses do Brasil, eu acho que as coisas acontecem na vida da gente por um propósito, tá? E a gente acaba se tornando figura pública, não é por acaso, é com um objetivo maior, porque senão não teria sentido tudo isso. E com o tempo, tudo isso eu descobri sozinha, que toda a projeção que eu tive, todo esse universo profissional muito próspero, né, que eu tive a oportunidade de vivenciar, não foi à toa. Foi para me tornar voz
de outras pessoas. Então, quando eu tive esse entendimento, foi quando eu saí da depressão. Eu tive depressão durante 6 anos, e essa depressão me gerou 3 tentativas de suicídio, automutilação e todas as doenças emocionais decorrentes da depressão. Eu vivi tudo isso e depois, quando eu saí da depressão sozinha, eu descobri que não foi à toa. Tinha um propósito maior. Foi daí que nasceu o livro da Coroa ao Cajado, quando eu contei essa história, que eu comecei a perceber Lindo. que a minha depressão tinha sido por conta de escolhas erradas. Quando nós estamos fora do nosso propósito, do nosso ser, da nossa essência, tentando agradar todo um universo paralelo, deixando as nossas escolhas, a nossa essência, né, a nossa personalidade, a nossa identidade de lado, para ser alguém que aquele universo paralelo deseja, nós estamos nos agredindo e nós estamos nos automutilando. Então, isso, consequentemente, gera doença emocional, gera um desequilíbrio emocional e starta tantas outras doenças físicas, né? Então, o Janeiro Branco, ele vem muito com essa. Eu fiz até uma live, minha última live foi para falar sobre o Janeiro Branco, que é branco por quê? Paz de espírito, iluminação. Sempre o Janeiro Branco foi criado por um grupo de psicólogos para chamar atenção para as nossas escolhas, que sempre a gente faz em janeiro, né? Não, em janeiro eu vou começar a academia, em janeiro eu vou mudar isso, Verdade. em janeiro eu vou mudar aquilo, na hora que virar o ano minha vida vai ser diferente. Por quê? Porque a gente sempre projeta no início do ano algo melhor para a nossa vida. Só que a gente até intenciona isso, mas a gente não consegue realizar e dar consequência, dar sequência a isso, porque a gente se preocupa com outros fatores que vão aparecendo no meio do caminho e a gente acaba deixando isso para trás, a gente se deixa para trás. Então, Pois acaba é. construindo muita dificuldade, muita dor, muito sofrimento, e por isso o Janeiro Branco é uma consciência maior. O que é saúde mental? São as nossas escolhas, é o desejo de um bem-estar, tanto bem-estar interno quanto bem-estar social. Para quê? Para que você tenha um equilíbrio emocional e consiga viver, ter uma melhor qualidade de vida. Então, e janeiro, né, agora fez 1 ano do início da pandemia, voltamos ao Janeiro Branco, também tem esse propósito da iluminação, mas as pessoas estão com dificuldade, Dri, de entender que a pandemia, na verdade, ela tem um valor muito grande dentro da questão emocional. É você voltar para dentro de casa e voltar para dentro de si mesmo, voltar para dentro de casa 2 vezes, né? E esse recolhimento individual, ele precisa acontecer, porque está diretamente relacionado com a questão da saúde emocional que a gente está falando. Porque a vida, ela está tão. O relógio está correndo tão rápido, estava Sim. antes da pandemia correndo tão rápido, que as pessoas estavam perdendo a oportunidade de se relacionar melhor, O tanto com os time, né? parentes, quanto os filhos, quanto os pais, de uma maneira geral, porque estavam correndo atrás de compromissos, de ter e não de ser. Então, a pandemia veio para desacelerar esse relógio, desacelerar esse processo e colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Eu não estou falando de perdas, porque senão a gente vai começar a falar sobre espiritualidade. Os desencarnes, as questões das pessoas que estão indo embora. E isso sim acontece, está dentro de uma programação energética, de uma programação espiritual, de um outro plano, né? Mas isso Você daí não acha é o que é um caso aqui compromisso agora. estabelecido? Sim, isso daí já está firmado há muito tempo, ela já estava nessa programação de acontecer dentro desse processo. E as pessoas que estão desencarnando têm um motivo para elas irem. Porque muitas dessas pessoas elas precisam voltar, porque até 2050 nós estamos numa transição planetária e que essa reorganização ela precisa acontecer agora, para que esses seres que venham a nascer, a encarnar nos próximos anos, eles precisam chegar logo dentro de uma outra energia planetária. Nós estamos numa transformação energética no planeta Terra e uma transmutação. Nós estamos mudando de frequência. Então, isso tudo precisa acontecer para a nossa entrada num portal na 5ª dimensão, que também já é uma outra história. Mas a pandemia, ela vem fazer tudo isso, trazer a gente de volta para o nosso lugar de origem,
para voltarmos a ser protagonistas da nossa própria história. Só que as pessoas que não estão entendendo o propósito da pandemia, elas estão em conflito interno, achando que o que era certo era o que estava antes. Não, mas o que é certo é o que está acontecendo agora. É você entender quais são os seus valores, quais são as suas habilidades, os seus dons e trabalhá-los da melhor forma possível dentro desse novo projeto de vida. Exatamente, mas a pandemia tem esse propósito. Que lindo! Olha que frase mais... como a gente estabelece a nossa identidade quando você fala isso. Descobrir os nossos propósitos, saber o que a gente tem que fazer nessa vida. Foi exatamente o que aconteceu comigo e acho que com muitas pessoas que se reinventaram, né? Eu acho, de fato, que a vida é o resultado das nossas escolhas. Eu tenho uma dificuldade muito grande de escolher, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas se a pandemia é uma oportunidade extraordinária da gente evoluir, todo esse conhecimento sem ação não gera transformação. E você estava me explicando o que quer dizer 2021. Por favor, explica pra gente. 2020 é o portal da transformação, né? É todo o seu processo, desconstruir aquilo que você achava que era o ideal, que estava certo, desconstruir tudo aquilo e reconstruir. Essa reconstrução, quem entendeu essa leitura do ano de 2020, vai entrar em 2021 agindo. Também tem lá no meu perfil Ressignificando a Vida uma live em que eu falo sobre as oportunidades que nós criamos para nós. Então, hoje, em 2020, Dri, você se reinventou dentro das suas condições, dentro das suas habilidades. Você vai olhar e falar assim: meu, para que eu tenho jeito? Eu preciso trabalhar aquilo que eu tenho de melhor para poder sobreviver. É isso que você veio fazer, como é isso que todo mundo veio fazer. Então, tem muita gente fora da caixinha e que teve que entrar numa outra caixinha, que na verdade é a sua própria, da sua própria natureza, para trabalhar tudo isso em 2021. Então, o que foi desconstruído em 2020 está sendo reinventado para ser colocado em prática. Colocado em prática, exatamente. Ação seria a palavra? Exatamente, a ação em 2021. Então foi desconstruído lá atrás para agir agora, entendeu? Então agora é o momento de ação, de você fazer valer tudo aquilo, ser o protagonista da sua própria história. Então as pessoas que não estão entendendo o propósito da pandemia estão alucinadas, sofrendo com tudo isso que está acontecendo, se sentindo fora do espaço, porque antes criaram raízes em algo que acreditavam ser verdade, né? Porque eu também falo muito sobre apego e desapego. Nós nos apegamos àquilo que nós vemos, mas não, a gente tem que se apegar àquilo que a gente sente, que é a verdadeira proposta, é o ser humano. Nós somos um corpo e nós somos espírito também. A gente se apega à matéria porque a gente conhece o nosso corpo, mas você se apega àquilo que você sente, àquilo que você intui? Não, por quê? Porque você não enxerga. Então as pessoas, olha, antes nós tínhamos em média 8, 9, 10% da população espiritualizada. Hoje nós já estamos em 25% da população mundial espiritualizada. Pelo menos entrando no processo de espiritualização, porque as pessoas estão procurando respostas. Então, se não aprende com o amor, aprende com a dor. Então, onde é que você aprende com a dor? Quando você vai buscar as respostas naquilo que você não enxerga. Então, a pessoa chega a fazer promessa, vai numa igreja, pedir ajuda para o santo, vai num centro espírita, correr atrás de um passe. Por quê? Porque nada disso ela enxerga. Porque dentro da materialidade, ela não encontrou respostas. Então, ela vai buscar respostas na espiritualidade. Então, nunca se teve tanta live com meditação, com gente falando sobre espiritualidade como agora. Então, as pessoas estão buscando respostas no quê? Na verdadeira essência do ser humano, que é o espírito. Então, a pandemia ela veio trazer isso pra gente, entendeu? Te chamar a atenção para quê? Para dentro de si. O que tem dentro de você? A centelha divina. E dentro de você existe a real proposta, a real intenção de você estar vivo aqui. Você está aqui por um motivo, por um propósito. Qual é o propósito? Então as pessoas estavam muito perdidas nesse mundo de, meu Deus, atrás de correr atrás de pagar conta, preciso ganhar mais, preciso de... Não, e aí você trabalha, você se sacrifica para ganhar mais, mas você poderia estar ganhando muito mais com qualidade de vida, sem doenças emocionais, fazendo aquilo que de fato você veio fazer e que você não acredita que, né, que seria possível. Então eu sempre falo muito no plano B. As pessoas podem estar dentro de um determinado trabalho, uma atividade, mas qual que é o seu plano B? Seu plano B, ele identifica as suas habilidades, os seus dons e o seu propósito de vida. Entendeu? E como agir, né? Janeiro Branco,
quando está tudo muito complicado, né? Haja vista que você me deu aí uma pesquisa, né? Uma estimativa de casos de suicídios, de depressões, né? Eu quero até que você fale um pouquinho sobre isso. E quando a pessoa não consegue, Jaqueline, como é que deve ser feito? Você substitui pensamentos, crenças, você coloca, por exemplo, comigo está funcionando muito a história do foco e de novos hábitos. O que a gente poderia fazer para que tudo isso, para que eu conseguisse chegar e, na verdade, por que a gente fica às vezes desesperado, né, com falta de esperança? Porque a gente não enxerga mesmo a história do ser, né, do ser e não do mundo das ideias, e não do mundo material. E quando você consegue perceber que quanto mais dentro, mais fora, e quando você vai buscar as ferramentas dentro de você, que é um processo doloroso, mas de evolução tremendo, e que tem o seu lado muito positivo, né? Porque quando é como você mergulha a árvore para mergulhar para chegar com a tua copa no céu, ela tem que colocar as raízes no inferno, lá embaixo, né? No escuro, nas profundezas, não é assim? Como digerir isso tudo e quais as medidas? É uma coisa que amarra muito o ser humano, são as crenças limitantes. Aprisionam o ser humano de uma maneira. Só que, assim, Adriana, infelizmente, a nossa educação, os nossos hábitos, eles vêm todos de gerações anteriores, tá? E hoje em dia, como a gente, vamos falar então de uma maneira mais, muita gente já escutou falar, mas muita gente também nunca escutou falar nos seres da nova era. Então a gente tem muitos, tanto os adultos quanto os jovens, muito iluminados, mas eles estão dentro de famílias com educação tradicional, em escolas tradicionais. E isso gera um desconforto emocional muito grande, porque são pessoas que vieram para criar, para transformar, para fazer a diferença. E mesmo dentro de ideias diferentes daquilo que a gente vê. Então, as crenças limitantes, elas nos amarram, elas nos prendem, nos aprisionam. É o que eu falo sobre escolhas. Então, por exemplo, se meu pai é dentista, eu nasci não preciso ir muito longe, tá? Eu nasci, né, numa família tradicional e antes de me tornar Miss, eu estava fazendo arquitetura. Era um curso tradicional, mas aquilo dali não me satisfazia. E eu estava fazendo por quê? Porque eu tinha que fazer, eu tinha que estudar, eu tinha que ter uma faculdade, eu tinha que me formar, eu tinha que ter um diploma, eu tinha que trabalhar. E minha mãe fala, você matava muita aula, isso me deixava alucinada. E ela falava assim, você sai bem em tudo, mas você não gostava de frequentar a escola. Eu realmente não. Eu sou um desses seres da nova era e tem muitos espalhados assim. E os jovens hoje em dia, a gente percebe que, pelo fato deles quererem fazer a diferença, então hoje em dia até o ensino está criando uma nova possibilidade de uma abertura de como é que eu vou falar, gente? De programas de ensino diferenciados, tá? Então, hoje a faculdade não é nem tanto mais importante, mas os cursos. Então, tem muitos cursos paralelos onde a pessoa pode se especializar para fazer outras coisas. Muito bem, a pandemia ela vem com esse propósito. Por que a gente tem a internet hoje como nossos melhores amigos? Hoje os meus atendimentos são todos online, antes eram todos presenciais. E eu falava, como é que eu vou fazer isso agora, né? Sim, é possível e é para ser assim. Então a gente tem que usar a internet para fazer os nossos cursos, para entender quem nós somos, assumir quem nós somos. As grandes amarras, volto a dizer, são as crenças limitantes que nos foram impostas e que nós acreditamos ser a verdade. É um casamento, é ter filhos, é assim, é Dos assado. nossos antepassados, né? Tudo que vem com os nossos antepassados. Exatamente, e até mesmo com a sociedade patriarcal. Eu não falo de feminismo, eu falo de empoderamento feminino, que é dar armas à mulher para lutar pelos seus direitos. É através do quê? Do autoconhecimento. Então, hoje em dia, eu não falo sobre feminismo porque é até pejorativo, mas eu falo sobre
o empoderamento da mulher. A mulher precisa ter forças, armas para lutar por aquilo que ela acredita que é importante para ela. Entender que ela não precisa estar, ela não precisa ser subjugada a um relacionamento para que ela tenha uma estrutura familiar. Não, ela é capaz de conseguir tudo sozinha. Então, é fazer a diferença. E o porquê que as pessoas estão tão doentes? Bom, você está falando de índices. Eu sei que o nosso tempo é curto, é tanta coisa para eu falar e eu vou acelerando. Verdade, mas Nós tá muito temos bom, tá hoje muito bom. 10% da nossa população sofre com ansiedade. De 6 a 7% com depressão. A segunda causa de morte entre os nossos jovens é o suicídio, entre os jovens de 15 a 29 anos. Por que o suicídio? Porque não encontram empatia, não encontram a oportunidade da liberdade, a expansão de consciência, a aceitação de quem são de verdade. Então, eles se perdem nas doenças emocionais. E isso é muito sério, porque nós estamos perdendo jovens justamente por conta de crenças limitantes, de amarras. E a depressão, ela vem carregando toda esse grupo de pessoas. Por quê? Porque elas precisam de liberdade emocional. A liberdade emocional, quando eu falo sobre, novamente, sobre os seus talentos, sobre as suas habilidades, sobre os seus dons. O que é que eu tenho de dom? E o que é que eu trago de dom? Os meus dons estão dentro do meu trabalho, né? Dentro do meu ateliê, que é o meu dom material, e o meu dom espiritual e quem quiser aceitar, vai aceitar ou não, mas é transformar vidas. Então, hoje eu sei que eu me tornei uma figura pública para falar para um número maior de pessoas. Claro. Esse movimento ele está acontecendo gradativamente, porque eu tenho um público que me conhece como Jaqueline Meirelles, como atriz, como isso, mas esse público está começando a aprender a me aceitar como espiritualista, como transformadora, como um ser que vem para iluminar a vida dos outros. Eu tenho lá o meu conhecimento. Então, o próprio universo conspira a favor da humanidade, trazendo células que são, eu sou uma célula, você é outra, para trazer conhecimento e ajudar as outras pessoas nesse processo de iluminação. Por isso que nós já estamos nesses 25% de pessoas que estão conseguindo essa iluminação. Jaqueline, você acha que você se descobriu? Claro, foi um processo de uma maneira muito simplista que eu vou colocar, mas talvez seja uma luz aí para quem está conosco agora e ouvindo e precisando de todas essas informações e dessa troca tão útil, tão necessária, um serviço de utilidade pública, porque isso acontece com jovens, com mulheres novas, não novas, com mulheres 40 a mais, 50 a mais, 10 mais, 20 mais, e é um tabu, porque as pessoas não falam sobre isso. Sim. A dor, cada um tem a sua dor, né? Cada um sabe as dores e as delícias de ser o que é. Então, na verdade, quando você se libertou da depressão, foi quando você tomou posse desse teu propósito e assumiu o que você veio fazer nesse mundo. Você é a mulher bonita, a mulher que representou o Brasil, representa o Brasil lindamente, mas você olhou tudo isso, fez parte da sua vida, mas espera aí, deixa eu pegar aqui o que é meu de direito, o que eu conquistei, o que eu descobri. É isso? Não. Não é? Quando eu saí da depressão, foi porque eu tomei posse de mim mesma. Eu não sabia nem o que eu tinha vindo fazer aqui. Eu estava casada, e quando eu entendi que toda aquela doença, aquela dor, aquele sofrimento tinha sido por conta de escolhas erradas e não assumir quem de fato eu era, e não assumir a minha identidade, eu deixei de ser quem eu era para ser quem o outro queria que eu fosse. Então, eu criei um personagem no meu entorno para agradar a um contexto. A partir do momento que eu entendi que as minhas doenças emocionais, elas eram decorrentes de escolhas erradas e da anulação da minha identidade, do meu ser, do meu eu maior, eu falei, cara, o que eu estou fazendo comigo? Porque eu já tinha tentado suicídio. Eu não estou 3 feliz, vezes. né? Não estou feliz. E aí eu falei, caramba, os meus filhos vão ser órfãos de mãe ou vão ser filhos de pais separados? Qual das duas opções eu quero? Eu só tinha 2 escolhas. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eles vão ser filhos de pais separados. Porque se o meu ex-marido, né, que na época era meu marido, se o meu marido não me aceitar como eu sou, eu vou voltar a ser a essência da Jaqueline. Que eu sempre fui uma pessoa legal, boa, tanto que ele se apaixonou por mim e ficou 20 anos casado comigo.
Mas, ao longo do tempo, eu permiti que ele fizesse comigo aquilo que ele achava que ele tinha que fazer. Eu permiti. Nós somos permissivos. A gente Adriana, dá ninguém tem culpa procuração, de né, nada. Jaqueline? Muitas vezes o ser humano assina a procuração, né? E isso acontece com Exatamente. todo mundo, e não É. só em relação a homem e mulher, chefe e Sim. colaborador, amigo, irmão, filho, pai, né? E eu, quando eu resolvi tomar as rédeas da minha própria vida, porque eu entreguei o leme do meu barco nas mãos dele. Tanto que na minha palestra, nos meus atendimentos, eu faço esse exercício, né? Que eu quero saber para quem é que está pilotando o seu barco. Porque tudo que eu faço, tudo que eu ensino, tudo que eu prego, tudo que eu compartilho, tudo isso eu aprendi. Eu não estou falando da boca para fora. Por isso que eu falo com tanta certeza tudo isso que eu te falo. Tudo isso que eu te falo. Impressionante. Porque eu vivi e eu superei. Se eu superei, eu te dou a fórmula, eu te dou a receita, eu dou a receita, eu compartilho. Por isso que as minhas lives, eu tenho feito tantas, eu até ia parar, mas o pessoal que me segue lá no Não, Ressignificando pediu, e não, nós vamos continua, fazer mais, continua. tá? Eu te faço um convite aqui já, porque o assunto é tão extenso e eu tô Tá assim, certo. a gente já está no nosso tempo, porque eu acho que é interessante a gente fazer um pouco menor o nosso programa para que as pessoas consigam, assim, ouvir, assistir na sua totalidade. Eu acho que a gente tem que conversar de novo. É muito bacana isso. Você fala com muita certeza, porque foi uma descoberta, né? E você tomou posse da sua verdade, né, Jaqueline? Da minha essência, do meu eu, do meu ser, da minha identidade. E assim, é bem aquilo, para a gente fechar, é você assumir quem de fato você é. É você ser protagonista da sua própria história. Como diz o meu amigo Augusto Cury, ele fala, é uma frase que é dele, né? Ser o protagonista da sua própria história. Então, eu sempre falo isso para as pessoas. Só vai ficar do seu lado quem aceitar quem de fato você é. Então, se você é uma pessoa ranzinza, só vai ficar do seu lado quem aceitar que você é ranzinza. Você não precisa mudar a sua. Lógico, você tem que se adaptar a um contexto, né? Mas para melhor, não para Faz pior. parte do Então, crescimento a gente melhorar sim, a nossa amadurecimento, vida. mas você vai encontrar alguém do seu lado que te aceite como você e vai te mostrar uma vida melhor, uma vida de mais compartilhamento. Se você é uma pessoa bacana, você não vai aceitar ficar do lado de alguém que te subjugue, porque você vai falar assim, não, por que isso, né? Eu não preciso disso. Então, é simples assim, a vida, gente, é muito simples, a gente que complica. Cada um de nós vem com a sua própria história, mas vem acompanhado com outras pessoas, mas elas não estão dentro do seu barco, elas estão no seu entorno e vão para onde quiserem, na hora que quiserem, e se aproximam as pessoas que estiverem com a mesma afinidade de pensamento e energético que você. É assim a vida. Então as pessoas procuram o sofrimento, elas vivem aquele sofrimento que elas querem viver. As doenças, nós desenvolvemos as nossas doenças conforme a nossa necessidade, a nossa carência, os nossos medos. Só que ninguém veio para sofrer com medo nem com carência, nada disso. Então todo mundo veio para ser feliz. Então só vai ser feliz quem for feliz de dentro para fora. Depositar essa felicidade nas mãos de um relacionamento ou de uma situação ou de bens é o maior erro que a gente pode cometer. Que a gente fica aprisionado àquilo dali, que são crenças limitantes. É isso, minha gata. Puxa vida, quanta coisa fantástica que a gente conversou hoje. Eu tenho certeza que essa troca foi maravilhosa e que as pessoas puderam aprender um pouquinho e colocar aí a cabecinha para funcionar, para refletir e para realmente, né? É uma frase que eu também adoro. Como é que é? A gente, o motorista é que manda na máquina, no carro, ou o carro é que manda no motorista, né? Então sejamos autorresponsáveis e que a gente aprenda a não colocar a responsabilidade dos erros ou dos acertos no outro, mas em nós mesmos, né? Muito Exato. obrigada, viu, por fazer a gente mergulhar no nosso interior e te recebendo aqui e conversar com você, a gente melhora tudo à nossa volta. Por isso que quanto mais dentro de pessoas assim iluminadas, melhor a nossa volta. Obrigada por transformar esse nosso encontro tão especial, viu, Jaqueline? Eu agradeço muito o convite, espero ter podido ajudar de alguma forma e ter conseguido plantar pelo menos uma sementinha positiva no coração de cada um que assistir essa matéria. Você é uma pessoa incrível, me deu uma oportunidade maravilhosa de falar um pouquinho sobre quem eu sou hoje e principalmente sobre o que eu faço. Então, o que eu quero realmente é Obrigada. plantar boas sementes e iluminar boas mentes.
É Um isso beijo aí, no seu Jaqueline. coração. Muito obrigada. Poliniza, poliniza. Até o nosso próximo encontro. Até.